Olha para esse irmão do lado e diga assim: tema da mensagem. Agora diga bem forte: tema da mensagem: uma igreja frutífera. A semente, eu vou ler Atos. A semente, ela não cresce com várias sementes. Ela cresce somente na sua semente. Então não adianta botar muitas vezes 10 sementes de melancia para nascer 10 pés, que muitas vezes não vai acontecer isso. Eu vi algumas pessoas fazendo plantações e eles colocam uma coisa de plástico, colocam um pouquinho de terra, substrato e colocam sementes ali. Nem todas aquelas sementes vão se germinar, vai acontecer alguma coisa. Nem todas elas. Mas a grande maioria vai. Por quê? Porque a terra é boa, o substrato é bom e o acompanhamento disso tudo é maravilhoso. Nós vamos ler Atos 19, calma. Eu só quero dar um vislumbre aqui dessa palavra. Quando a pessoa pega uma semente, ela lança. Talvez tem um ditado que diz popular por aí, não é um ditado que as pessoas falam na verdade. Tem gente que fica dando tiro para todo lado, não é isso que dizem por aí? Quando a pessoa está tentando um emprego, quando a pessoa está tentando alguma coisa, parece que ela está pedindo favor. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Nós nascemos para ser vencedores, amém, igreja? Nós nascemos com sangue de reinado. Nós nascemos para governar e não sermos governados. Nós não nascemos para ser cauda, nós nascemos para ser cabeça. Então esse intuito de Deus, Ele quer entrar em nós, mas muitas vezes a gente não nos deixamos levar pelo Espírito para que algumas coisas aconteçam. E eu quero que essa palavra pegue a gente hoje, nessa noite, para sermos uma igreja frutífera. E os que foram dispersos, versículo 19 de Atos, capítulo 11. E os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, que eram chamados sirineus, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, amém, igreja? E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram quem? Barnabé até a Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, ele se entristeceu, irmãos. A Bíblia está dizendo que ele se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem em quem? No Senhor. Um propósito. Porque era homem de bem, cheio do Espírito de Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar, sabe quem, irmãos? Saulo. E achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados de quê? Cristãos. Tudo estava sendo preparado, Elaine, para que os judeus recebessem algo maior de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que alguns irmãos da Antioquia, os chamados ímpios, gregos, os gentios, começaram a divulgar o evangelho sem a presença dos discípulos, sem a presença do primo de Marcos, que era Barnabé, e sem a presença de Saulo de Tarso. Então o evangelho chegou até Antioquia, Kátia, porque existiu dentro deles algo que queimava e brotava. Irmãos, essa semente que Deus plantou em nós, ela cura enfermidades. Essa semente que foi lançada em Antioquia pelos gregos, ela está sendo lançada hoje aqui. Eu profetizo que nessa noite, a partir de hoje, comece a pessoas a entrar nesse lugar e verem a glória de Deus. Eu profetizo que nessa noite nós receberemos a presença de muitas pessoas que vão falar assim, o que está acontecendo no Menk, e ele vai falar assim como Barnabé, eu vou até lá, porque a palavra de Deus está chegando ali, os mistérios de Deus estão acontecendo, a unção está sendo derramada, e a Bíblia diz que Barnabé se alegrou, que nessa noite, todos que entrem nesse lugar, se alegrem pela presença de Deus. A Bíblia vai dizer que os gentios recebem o evangelho.
E justamente Antioquia. Por quê, pastor? Porque Antioquia está relacionada, está perto, está dentro de Chipre, de Cirineu, de todas aquelas terras fenícias. E a Bíblia diz que ali ninguém pregava o evangelho. Por que não pregava o evangelho? Porque era difícil. Pregar para a multidão, irmãos, é muito fácil. O problema é pregar para 2 pessoas, 3 pessoas e começar um grande ministério. Por quê? O teste do tempo muitas vezes nos bloqueia. Porque a gente quer que algumas coisas aconteçam para quando? Para ontem. Por que eu profetizei sobre a vida do Diego que em 2030, que são 7 anos, com 12, 19, eu vou botar um pouquinho menos, com 18 anos, Pelé foi para a Copa em 52, com 16 anos de idade. Não podia nem viajar. Quando completou 18, já foi para outra Copa, ganhou de novo. Depois pulou para 70 no México, ganhou de novo. O cara foi tricampeão jogando pela seleção. Mas começou com 16 anos, um cara escuro, desvalorizado pela sociedade, muitas vezes lançado fora, porque não viram muitas coisas nele. Mas quando viu aquele menino escurinho jogar, as coisas mudaram. Irmãos, sementes só vão crescer com muito custo. Sementes só vão crescer com muito trabalho. Para uma árvore ser frondosa e ter folhas bonitas, o sol vai ter que queimar, Cátia. E a Bíblia diz que eles têm um sistema que quando eles recebem o sol, recebem as coisas, eles começam a exalar o bom perfume que é o oxigênio. Então até a mesma ostra, a ostra só vai gerar pérolas se ela estiver num momento de tensão muito forte. Então ela vai criar mais pérolas se ela for apertada, se ela for tentar abrir ela, tentar forçar ela, ela começa a gerar mais pérolas. É assim a nossa vida espiritual. As sementes não parecem boas, que pequenininha, feia, talvez não vai ficar legal, está seca, não sei o que lá, mas quando você botar em boa terra, vai começar a brotar algo que você não está vendo. O negócio é tão bom nos nossos dias, irmãos, que se você deixar uma cebola por muito tempo na cesta, o que acontece? Começa a sair uma. Eu peguei um pé de batata doce, estava lá em casa, minha mãe viu, o que tu vai fazer com esse pé de batata doce? Que ela diz que a terra dela, as minhas sementes não criam. E eu coloquei lá na laje dela, aquela raiz da batata doce, irmãos, tomou o muro, tomou as outras plantas, começou a subir as colunas, a minha mãe foi lá, arrancou. Porque não era um lugar propício para nascer ali, porque a batata nasce na terra, não tinha muita terra, então ela só ia fazer folha. Tem coisas, irmãos, que só podem dar em boa terra. Mas pastor, por que não deu nessa terra e está dando nessa outra? Porque tem coisas que estão no propósito de Deus para acontecer aqui, mas teve o início aqui. Eu estou trabalhando hoje ganhando R$2.000, é pouco? Não sei, eu acho pouco. Você acha pouco, R$2.000? Você quer viajar, você quer passear, você quer sair, você quer tirar a sua carteira de motorista, você quer comprar o seu carro, você quer comprar sua casa própria, você quer ter a liberdade de entrar no teu quintal com os teus cachorros, com os gatos, passear ali e botar a tua piscina, quer estar ali na sua liberdade, é tão bom, né? Deixar ali escorrer ali o quintal todo, meu Deus. Trava bem a piscina em nome de Jesus. Isso tudo é muito bom, mas tem sementes que estão começando para algo maior. Por que Deus coloca a gente no início, que parece que muitas vezes não vão dar certo, mas quando a gente vê a história começando a acontecer, e preparando, e caminhando, é deserto, é chuva, é sol, a terra não está legal, tem que arar a terra, tem que botar o aparelho ali, tem que puxar os carros, se olhar para trás a terra não fica legal, isso tudo dá trabalho, mas essa plantação aqui dá certo. Tem algumas pessoas na nossa vida que só vai chegar quando tudo estiver pronto. E tem outras que vão nos ajudar no processo. Eu profetizo que nesse processo e para um propósito, pessoas especiais cheguem na nossa vida. Eu vejo entrar pessoas especiais ali, como vocês que estão aqui. Eu profetizo pessoas especiais nessa live. Eu profetizo que o dia de hoje Deus marcou na sua agenda. Em nome do Senhor Jesus, Deus marcou na sua agenda o dia de hoje novos começos para novos processos, para um grande propósito. Quem recebe isso, diga aleluia. A Bíblia vai dizer que eles foram até os sírios fenícios.
E a Bíblia diz que tudo aconteceu por causa da morte de quem? Do primeiro diácono da Bíblia. O nome dele é Estevão. Estevão morre, começa a apertar o play em algumas pessoas. Algumas coisas ruins acontecem na nossa vida, não é para destruir a gente não, irmãos, porque tudo está no controle de Deus. Quem pode dizer glória a Deus de novo? Está tudo no processo do propósito, da promessa de Deus. Estevão morre, o povo estava descansando enquanto estava dando tudo certo. Os discípulos agora vão chamar 70 discípulos. Os discípulos agora vão chamar 7 diáconos. Qual é o nome dele o primeiro? Estevão. Um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo, não apegado à bebida, um homem de oração, um homem de uma só esposa. Tinha os requisitos para ser diácono. E ele agora começa a visitar as pessoas. Estevão começa a encher pessoas da glória de Deus. Há um propósito para a vida de Estevão. Estevão começa a pregar o evangelho, começa a visitar as viúvas, começa a visitar os órfãos, e eu imagino os filhos das viúvas recebendo toda semana a visita de Estevão. Tem coisas, irmãos, eu estava ouvindo uma pessoa falar hoje, uma filha menina, a maior referência de homem é o pai. A filha vendo o pai, o filho, a maior referência é o pai, mas é a mãe, porque um dia ele vai casar com alguém, e se a mãe não estiver bem com o seu pai, ele vai entender, casamento não é legal. As referências precisam bater forte no nosso coração e a gente permanecer naquilo que Deus nos chamou. Eu quero trazer uma palavra eu ouvi uma palavra, eu fui pregar ontem no pastor Fábio, lá no Projeto Fluir. E o pastor Augusto falou uma coisa no final: pastor Marcelo, eu entendi o que o Senhor pregou hoje. Ontem eu preguei sobre Efésios capítulo 1, versículo 11 em diante. Ele falou assim: pastor, em todo tempo eu via do púlpito o Senhor me provocando. Falei, como assim? O Senhor me provocando a orar mais, o Senhor me provocando a poder subir um monte, o Senhor me provocando a pregar o evangelho, o Senhor me provocando a receber mais da glória, o Senhor me provocando a ler mais a Bíblia, o Senhor me provocando a buscar o Espírito Santo. Então, irmãos, que nós nessa noite provoquemos o Espírito Santo para nos encher mais. A gente canta aqui esse louvor, não esqueci o nome dela, mas ela diz assim: enche-me até transbordar. Por que transbordar? Porque quando eu transbordar, aquilo que eu recebi vai para a vida da Lília. Aquilo que eu transbordo, que você transborda, vai servir para alguém. Por quê? Porque quando você transborda do Espírito, as suas sementes começam a aparecer. Tem sementes nascendo aí na nossa vida, quem recebe isso? Vamos ter sementes poderosas. Parece que a gente está no culto de mulheres, aleluia. Vamos lá. Tem o segurança lá atrás, o homem da câmera e eu pregando. Vamos lá. Né? Aleluia. Culto das mulheres. A Bíblia está dizendo que quando Estevão morre, começa a se levantar alguns da Antioquia. Não foram a Saulo, Cátia. Eles não foram os grandes pregadores, eles foram a Deus. E a Bíblia diz que em Antioquia, não anunciando ninguém a palavra senão somente a quem? Aos judeus. Sabe quem eles queriam pregar? Para os judeus. Eles queriam trazer aqueles que tinham a essência na raiz. Eles queriam pregar para aqueles que deveriam ser referências. É ou não é assim? Quando a gente aceitou Jesus, as pessoas falam assim: ué, está xingando? Ué, está namorando duas pessoas? Ué, você não é crente agora? Cadê sua Bíblia? Eles são muito bons para cobrar, mas eles não fazem nem o que a gente quer fazer. As pessoas cobram pelo que a gente é. Porque se você for muito bom, você é bom demais. Se você for ruim, você é ruim demais. Se você não apertar a mão, você é mal educado. Se você apertar a mão, está querendo gracinha. Se você olhar, está olhando o quê? Se não olhar, por que não olhou? Eu não é assim, irmãos. Então, olhe para quem está do teu lado e fala assim: eu não estou nem aí. Eu vou provocar Deus. Eu vou chamar a atenção daquele que pode me fazer algo maior. Quando a gente vai ler a história daquela mulher que foi até o rei, que acho que é Esther, não é isso? Ela vai até o rei, ela vai lá provocar ele bem vestida. Foi Esther, é isso mesmo? Esther, bem vestida para o rei.
E quando ela chega lá, ele não estava preparado para ver ela, mas ela provocou. Ezequiel não estava preparado para aquilo tudo, mas quando ele entende a glória de Deus, ele provoca. Ele viu Deus lá em cima e viu os anjos, uma roda sobre rodas. Ele queria que aquilo tudo fosse chegar até a terra. Tem coisas que só vai chegar à terra se você provocar. Não dá, irmãos. Quer ver uma coisa? Está tudo tranquilo em São João, em sentido que ninguém mexe com ninguém. Começa a fazer um culto na rua. Bota louvor meia-noite. Ontem eu passei na praça ali em frente à antiga 39, que mudou de endereço. Agora tem aquele shoppingzinho ali, e no meio daquele shopping, no lado esquerdo, tem uma praça. E tinha uma menina cantando: a tua glória me atraiu. Eu fui indo com o carro para o pastor, para o Fábio, indo para a igreja dele. E quando eu comecei a ouvir aquele louvor, ele me incomodou, me deu vontade de dar ré, Kátia. Eu vou lá para esse culto na praça. Mas eu tinha uma responsabilidade, um compromisso. Eu vi aquela menina pregando na rua e as coisas estavam acontecendo. Ela falou: pode vir, fica aqui com a gente, hoje está legal aqui. Irmãos, aquilo que você planta em Deus vai acontecer no nome de Jesus. Eu posso profetizar nessa noite, irmãos? Irmãs, eu posso profetizar? Gente, eu posso profetizar? Eu profetizo que essa noite nós vamos provocar a glória de Deus. Nós vamos tocar os céus, como aquele louvor da Eichla, até tocar os céus. Nós tocamos os céus agora, para que os céus venham até nós, porque é na terra que liga para o céu, e o céu depois manda para nós. A resposta vem de Deus, a resposta vem dele, a última palavra vem de Deus. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que venham os membros, eu quero que entre dinheiro, eu quero que aconteça um bom emprego, eu quero que o meu filho seja jogador, eu quero que minha filha seja curada, eu quero a minha vida transformada. E isso nós vamos pedir, mas a última palavra vem de Deus. Eu profetizo isso que vai acontecer, irmãos. Eles começam a pregar o evangelho, e a Bíblia diz no versículo 20 de Atos capítulo 11, diz assim: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A diferença está aqui. Eles falaram aos gregos. A Bíblia diz que eram alguns varões. Deus não conta com multidão. Deus conta muitas vezes com alguns. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Quantos foram orar com Jesus? 3. E os 3 que foram, dormiram. Deus conta com homens que têm a unção, que anunciam o evangelho de Jesus. E a Bíblia diz no versículo 21, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao... Peraí, eram alguns varões, mas agora o que aconteceu, Rafaela? Uma multidão creu, e a Bíblia diz no final que eles se converteram ao Senhor. Por que aconteceu tudo isso, Celina? Porque a mão do Senhor era com eles. Hoje a mão do Senhor está nesse lugar, irmãos. Aleluia. Essa alegria do Espírito, ela não vai sair. Em nome do Senhor Jesus, quando nós sairmos de casa, irmão, não sai com o pé direito não, sai com o corpo inteiro. Eu vou para o lugar da glória de Deus. Eu vou para o lugar da presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu vou para o lugar que os olhos deles são como chamas de fogo. Eu vou para aquele lugar em que os seus pés são como latão reluzente. Eu vou para aquele lugar porque há miríades e miríades de anjos naquele lugar. E quem crê nisso, dão glória a Deus e aplauda ao Senhor Jesus. Ele está aqui, irmãos. Está aqui, meus irmãos. A mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Eu profetizo a nossa família convertida. Kátia, a mão do Senhor era com eles. A mão, tudo que eu tocar, abençoado será. Irmãs, tem uma ativação de Deus para nós aqui. Quando eu tocar, eu vou ativar. Mas pastor, eu não tenho dom de cura, eu não sei nem qual é o meu talento, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei nem ler a Bíblia direito. Não é isso.
é só se deixar ser tocados, porque Antioquia, Saulo não pregou, os discípulos não foram pregar, nem Pedro foi. Quem foi? Barnabé. Há um mistério de quando a gente tem um encontro real com Jesus. Quando a gente tem um encontro real com Jesus, as coisas acontecem. Cadê o Antônio? Está aí? Não, né? Antônio trabalhando, ralando, viajando direto, né? E a Bíblia diz no versículo 22 que chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava onde? A igreja principal. Vai incomodar os grandes. E a Bíblia diz que enviaram Barnabé até Antioquia. Porque as coisas têm que acontecer a partir de Jerusalém. Vamos desmistificar isso? Irmãos, me perdoem, mas é minha opinião. Se você for para Jerusalém, você vai receber uma unção. E a unção que eu recebo aqui todo dia, quem me dá? É Jerusalém? Porque a Bíblia está dizendo que os homens, alguns varões que estavam em Antioquia, pregaram o evangelho. Incomodou tanto os ímpios, que a Bíblia diz que muitos deles se converteram e creram no Senhor Jesus, e creram e se converteram ao Senhor. A palavra vai dizer que incomodou tanto, que chegou aos ouvidos de onde? Jerusalém. Isso é lindo. Incomodou eles, e a Bíblia diz que a fama destas coisas chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. A Bíblia vai dizer que Barnabé, ele vai com uma missão. Os judeus estavam sendo forçosamente ressourçados, que vai dizer que eles foram chamados a atenção durante séculos anteriores, porque eles haviam estabelecidos centros de louvor e adoração. Asaf é a maior prova disso tudo. Os judeus colocaram centros de adoração em toda Jerusalém e em outros lugares, mas esqueceram de Antioquia.